Aqui está a tradução palavra por palavra, com a mudança completa dos nomes dos personagens e do local, conforme solicitado. Você pode nunca acreditar que a pobreza poderia empurrar um homem para escolhas que faziam seu coração palpitar com medo e esperança. Meu nome é Antônio. Eu não era nada mais do que um pobre trabalhador de manutenção na sede da Petrobras em Salvador, lutando para sobreviver a cada dia. Meu uniforme estava sempre desbotado e meu salário mal era suficiente para alimentar a mim e ao meu irmão mais novo, João. A pobreza tinha um jeito de fazer cada manhã parecer mais pesada que a anterior, como um órfão. Mas tudo mudou, na manhã em que Isabel me chamou em seu escritório. Isabel não era apenas qualquer chefe. Ela era a CEO bilionária enviada da sede da Petrobras no EUA, uma mulher estrangeira que carregava o poder como perfume. As pessoas se curvavam com os olhos sempre que ela passava pelo lobby. Ela era intocável até aquele dia em que sua voz no interfone disse: "Antônio, apresente-se no meu escritório." Eu pensei que era um erro. Eu nunca tinha falado com ela diretamente. Meu coração martelou enquanto eu subia as escadas de mármore, cada passo ecoando meu medo. O escritório dela era como outro mundo. Paredes de vidro, ar-condicionado tão frio que parecia inverno e a vista do Atlântico se espalhava ampla atrás dela. Ela estava sentada lá, alta, elegante, seu cabelo loiro preso, seus olhos azuis fixos em mim. "Sente-se", ela disse. Eu me sentei, minhas palmas suando. Então ela deslizou uma pasta azul escura pela mesa. Quando a abri, quase a deixei cair. Era um pedido de visto de residente permanente no Canadá. Meu nome já estava digitado nele. "Você sabe o que isso significa?" ela perguntou. Eu engoli em seco. "Sim, senhora, significa uma nova vida." Seus lábios se curvaram no mais fraco sorriso. "Eu posso te dar essa vida, Antônio, uma vida onde você não terá falta de nada, uma vida onde você nunca mais se preocupará com aluguel." Eu levantei meus olhos para ela, tremendo. "Por quê? Porque eu?" Ela se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando como um predador prestes a atacar. "Porque eu preciso que você faça algo por mim, algo que só você pode me dar." Meu peito subia e descia rápido. "O que é, senhora?" Sua voz baixou, cada sílaba pesada. "Eu quero que você me engravide." Eu congelei, meus ouvidos uniam. "Senhora, eu não entendo." "Você me ouviu?" ela disse, sua sombra se esticando pelo chão polido. "Eu não quero um marido, eu não quero a política do amor, eu só quero um filho, forte, discreto, sem escândalo. Você me dá isso e eu te darei tudo." O ar ficou mais apertado na sala. Minha garganta estava seca. Uma bilionária estava me oferecendo a própria coisa pela qual eu havia orado por anos: fuga, oportunidade, um futuro. Mas o preço que ela exigia fazia meus joelhos tremerem. Isabel se aproximou, tão perto que eu podia ver o brilho agudo de expectativa em seus olhos. "Pense com cuidado, Antônio. Isso não é uma piada. Esta oferta não vem duas vezes." Quando tropecei de volta para casa naquela noite, meu irmão João olhou para mim com curiosidade. "Por que você está tremendo? Eles te demitiram?" Eu forcei um sorriso, mas por dentro meu peito era um campo de batalha de medo e tentação. Como eu poderia sequer explicar que a mulher mais poderosa da empresa tinha acabado de me pedir algo em que ninguém acreditaria? Olhei para o teto rachado acima da minha cama, as palavras dela ecoando na minha cabeça: "Me engravide e eu te darei tudo." E assim eu soube que minha vida estava à beira de um penhasco, esperando por um passo para mudá-la para sempre. Eu não consegui dormir naquela noite. As palavras de Isabel me perseguiam como sombras em meus sonhos. "Me engravide e eu te darei tudo." Como um homem pobre sequer processa tal coisa, eu era quem geralmente implorava para sobreviver. No entanto, aqui estava uma chefe bilionária implorando-me por aquilo que só eu poderia dar a ela. Ao amanhecer, João já estava tossindo ao meu lado. Ele tinha apenas 16 anos, mais magro como papel de fome. O cobrador de aluguel havia batido em nossa porta no dia anterior, ameaçando nos jogar para fora. Todo problema em minha vida apontava para a oferta de Isabel como se fosse a única saída. Mas como eu poderia vender meu corpo assim? No trabalho, eu evitava os olhos dela. Eu varria corredores, consertava um cano vazando, carregava caixas, mas a presença dela me pressionava como um peso. Então, pouco antes do horário de fechamento, a secretária dela apareceu. "Sr. Antônio, a senhora quer te ver." Meu estômago embrulhou. Entrei no escritório dela e lá estava ela, bebendo vinho tinto, seus olhos fixos em mim. "Você não me deu uma resposta ontem," ela disse. Eu gaguejei. "Senhora, esta coisa que a senhora está pedindo não é simples, é muito grande." Isabel levantou-se, os saltos clicando no mármore. Ela chegou perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela novamente, rico e pesado. "Grande, Antônio, o que é maior do que a liberdade? O que é maior do que dar um futuro ao seu irmão?"
ela deu um toque na pasta em sua mesa. Seu visto está pronto, assinado, tudo o que é preciso é uma escolha. Sua confiança me assustou mais do que seu pedido, eu balancei a cabeça, mas porque a senhora pode pagar a qualquer um. Seus lábios se apertaram em um sorriso fino. Porque você não é qualquer um, você é humilde e limpo. Eu te observei por meses, você não vai me chantagear, você não vai perseguir minha riqueza. Você fará o que eu preciso e desaparecerá na vida que eu te der. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu, então ela se inclinou ainda mais perto, seus olhos queimando nos meus. Eu não gosto de esperar, Antônio. Amanhã à noite você me dá sua decisão. Depois disso, a porta se fecha para sempre. Minhas pernas tremeram quando saí do escritório dela. No ônibus para casa, as luzes da rua ficaram borradas através das minhas lágrimas. As pessoas ao meu redor discutiam sobre política, gritavam sobre o preço do combustível, praguejavam o trânsito. Apenas a voz dela ecoava. Amanhã à noite ou a porta se fecha para sempre. Quando cheguei em casa, João estava sentado no escuro porque não podíamos pagar pela eletricidade. Ele sorriu fracamente e segurou seu boletim escolar. Irmão fiquei em segundo lugar na turma neste trimestre. Meu professor disse, se eu me esforçar mais, posso conseguir uma bolsa de estudos. Eu olhei para ele, o papel tremendo em suas pequenas mãos. Meu peito ardeu. Por quanto tempo a luz deste menino poderia sobreviver em um mundo que só respeitava dinheiro? Éramos órfãos. Naquela noite, chorei em silêncio. Eu não estava apenas decidindo por mim, eu estava decidindo por ele e por nós. Pela manhã, minha mente estava pesada, mas minha decisão estava tomada. Quando entrei de volta no escritório de Isabel naquele dia, minha voz tremeu, mas forcei as palavras para fora. Senhora, eu farei isso. Seu sorriso se alargou, lento e perigoso. Ela pegou a pasta e a deslizou de volta para mim. Boa escolha, Antônio, muito boa escolha. E assim meu destino foi selado. Mas o que eu não sabia era que, ao concordar, eu tinha acabado de abrir a porta para algo que a própria Isabel nunca esperou. Os dias seguintes moveram-se como um sonho do qual eu não conseguia acordar. Em um momento eu era um pobre trabalhador em um uniforme desbotado. No próximo, eu estava saindo do carro particular de Isabel para uma mansão na Avenida Atlântica. A casa dela parecia um palácio, paredes brancas se estendendo para o céu, lustres brilhando através de janelas de vidro gigantes e seguranças em todos os cantos. Eu só tinha visto lugares assim em revistas. Lá dentro, Isabel caminhava à minha frente, seus saltos batendo no mármore como tambores. Ela não olhou para trás até chegarmos ao lounge, onde ela se virou e me estudou como se eu fosse um item que ela havia comprado. Você está nervoso, ela disse categoricamente. Eu engoli em seco. Sim, senhora, isso não é algo que eu jamais imaginei. Seus lábios se curvaram. Isso é porque você ainda está pensando como um homem pobre. Pare de pensar em sobrevivência. Comece a pensar em legado. Ela gesticulou para eu me sentar. Um servo apareceu instantaneamente com suco e biscoitos, mas minha garganta estava muito apertada para engolir qualquer coisa. Isabel recostou-se, cruzando as pernas. Há regras, Antônio. Se vamos fazer isso, deve ser feito discretamente. Ninguém nesta empresa, nem mesmo os seguranças lá fora, deve jamais saber sobre este acordo. Você entende? Sim, senhora, eu murmurei, minha voz mal acima de um sussurro. Bom, amanhã o médico fará os testes finais. Depois disso, começamos. O tom dela era calmo, mas sob ele havia uma urgência que eu não entendia. Porque uma bilionária estaria tão desesperada? Porque eu, de todos os homens em Salvador, naquela noite ela me hospedou em um de seus quartos de hóspedes. Eu estava deitado na cama king size, olhando para o teto, ouvindo o zumbido silencioso de um ar-condicionado que nunca piscava. Parecia que eu tinha sido transportado para outra vida. No entanto, meu coração estava acorrentado àquela que eu deixei para trás. Aquela onde João tossia durante a noite e ratos arranhavam a porta de madeira. A manhã chegou muito rapidamente. Um médico particular chegou com uma bolsa de equipamentos, exames de sangue, check-ups de saúde e perguntas intermináveis. Isabel assistia a cada movimento, seus olhos frios calculistas. Você está saudável, o médico finalmente disse. Sem problemas. Isabel exalou aliviada e o dispensou com um aceno. Então ela se virou para mim. Agora avançamos. Minhas palmas estavam molhadas. Meu corpo tremia. Eu queria correr, mas para onde eu correria? De volta à sarjeta, de volta às ameaças do senhorio, de volta à desesperança. Naquela noite, ela me chamou em seu quarto principal. O quarto era maior do que todo o meu bloco de apartamentos. Cortinas douradas, uma cama grande o suficiente para engolir 3 famílias. O ar cheirava a rosas. Isabel estava perto da janela, o pôr do sol pintando seu cabelo em fogo. Ela se virou, seus olhos mais aguçados do que nunca. É isso, Antônio, você não vai se arrepender.
Eu assenti lentamente, embora meu coração batesse tão alto que pensei que ela pudesse ouvi-lo. Enquanto eu avançava naquele quarto, percebi que estava entrando em um acordo que ninguém na Terra poderia entender. E no fundo, embora eu não pudesse explicar, algo sobre os olhos de Isabel me dizia que ela mesma não estava pronta para o que estava por vir. A primeira noite em que entrei no quarto de Isabel, pensei que desmaiaria de medo. O ar estava denso com perfume e silêncio, um roupão de seda agarrado a ela como se pertencesse ali. Ela olhou para mim com olhos que não eram apenas poderosos. Eles estavam à procura. Isto não é sobre sentimentos, Antônio, ela disse, sua voz mais suave do que eu jamais tinha ouvido. Isto é sobre propósito, você entende? Sim, senhora, eu respondi, minha garganta seca. Mas depois que ficamos íntimos, percebi algo que ela não havia planejado. O silêncio era mais pesado do que a riqueza. Ela tinha dinheiro, ela tinha poder. Mas naquele quarto, Isabel parecia uma mulher que carregava a solidão mais pesada do que diamantes. Dias viraram semanas. Ela me convocava depois do trabalho, sempre atrás de portas trancadas. Falávamos pouco, mas naqueles breves momentos eu vislumbrava um ser humano escondido sob a máscara de bilionária. Uma noite, depois de outra visita de seu médico particular, Isabel serviu-se vinho e sentou-se em frente a mim no lounge. Ela parecia cansada, não o tipo de cansaço que o sono poderia curar, mas o tipo que escorre do coração. Você acha que eu sou louca? Ela perguntou de repente. Eu congelei. Não, senhora. Ela deu uma risada curta, amarga como vinagre. Não minta. Você acha que isso é loucura? Uma mulher bilionária arrastando um trabalhador de manutenção para sua casa apenas para lhe dar um filho. Quem faz isso? Eu não respondi. Eu não podia. Ela olhou para a taça de vinho em sua mão, girando-a lentamente. Homens, eu não consigo confiar neles. Todo homem com quem namorei queria minha riqueza, meu império, minhas conexões. Não eu, nunca eu. Sua voz falhou apenas uma vez. Então eu escolhi diferente. Eu escolhi você. As palavras dela me atingiram mais forte do que eu esperava. Naquele momento eu vi não uma bilionária, não uma chefe, mas uma mulher ferida pela traição, desesperada por algo real. Ainda assim, isso não apagou o medo que vivia em meu peito. Porque cada vez que ela olhava para mim, eu não conseguia dizer se ela via Antônio, o pobre trabalhador, ou apenas uma ferramenta para conseguir o que ela queria. Uma noite, depois de tudo, ela se deitou contra os travesseiros e sussurrou quase para si mesma: talvez eu tenha feito a escolha errada. As palavras me arrepiaram. O que ela queria dizer? Escolha errada em mim. Escolha errada neste plano, ou algo completamente diferente? Eu queria perguntar, mas os olhos dela já tinham se fechado e a sala caiu em silêncio mais uma vez. Naquela noite, enquanto eu voltava para o quarto de hóspedes, meu coração batia com uma estranha certeza. Algo neste arranjo estava mudando. E o que quer que fosse, abalaria ambos os nossos mundos de uma maneira para a qual nenhum de nós estava preparado. Semanas se passaram e minha vida não parecia mais minha. De dia, eu ainda usava meu uniforme desbotado na Petrobras, consertando canos quebrados e varrendo pisos polidos. À noite, eu vivia na mansão de Isabel, trancado dentro de um segredo que poderia nos destruir. No início, eu disse a mim mesmo que era apenas pelo visto, apenas pelo futuro de João. Mas lentamente as linhas começaram a se confundir. Isabel não era a mesma mulher que eu tinha temido pela primeira vez. Ela ria às vezes em curtos rompantes que assustavam até a ela. Ela perguntou sobre João, sobre minha infância em Madureira, sobre coisas com as quais nenhuma bilionária deveria se importar. Ela ainda era poderosa, ainda autoritária. Mas naquelas horas privadas eu via a sombra de uma mulher ansiando por algo mais profundo do que dinheiro. No entanto, sob seu sorriso calmo, eu notei rachaduras crescendo. Uma noite, ela voltou de uma reunião do conselho, suas mãos tremendo enquanto ela servia vinho. Eles acham que eu não posso liderar porque não tenho um herdeiro, ela disse. Sua voz aguda, homens sentam-se do outro lado daquela mesa e me lembram todos os dias que sem um filho meu império não tem futuro. É por isso que eu preciso disso, Antônio. É por isso que eu preciso de você. Eu assenti, mas meu peito estava pesado. Ela não estava apenas desesperada. Ela estava assombrada. Então veio o dia que mudou tudo. Seu médico particular retornou para um acompanhamento. Após o exame, ele chamou Isabel de lado. Eu observei o rosto dela enquanto ela escutava. Primeiro calmo, depois rígido, depois pálido. Quando ele saiu, ela sentou-se em silêncio, olhando para o chão. O que ele disse, senhora? Perguntei com cautela. Ela olhou para mim, seus olhos arregalados com algo que eu nunca tinha visto nela antes. Medo. Não é nada, ela murmurou, levantando-se muito rapidamente. Apenas rotina. Mas naquela noite, muito tempo depois de a casa ter ficado quieta, eu a ouvi chorando em seu quarto. O som estava abafado, mas me cortou como uma faca.
Na manhã seguinte, ela evitou meus olhos. Ela se enterrou em chamadas de trabalho, em reuniões, em qualquer coisa que a impedisse de falar, mas eu sabia que algo havia mudado. E então, pouco antes de eu sair para o trabalho, ela me parou na porta. Sua mão tremeu levemente ao tocar meu braço. Antônio, se o que o médico suspeita for verdade, então este arranjo pode não terminar da maneira que qualquer um de nós planejou. Minha respiração falhou. O que a senhora quer dizer? Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Pela primeira vez desde que a conheci, Isabel, a bilionária intocável, a mulher que dobrava os homens à sua vontade, parecia incerta. Ela sussurrou quase muito baixo para ouvir. Há algo em você, Antônio, algo que eu nunca esperei. E com isso ela se virou, me deixando congelado na porta, meu coração batendo forte com perguntas que eu não conseguia responder. Qual é a sua opinião sobre esta história? De onde você está assistindo? Faça questão de nos informar nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias interessantes. Fique abençoado.